Tá bom, então, que direção que vocês vão seguir, né? Então eu fiz a lista dos vídeos, né? Então vocês têm a sequência de vídeos bonitinho. Eu até rodei ali o primeiro vídeo da lista e, e a gente está falando da primeira operação. Então o objetivo de vocês, o que vocês vão seguir, né, como objetivo? Vocês vão seguir aquele modelo de prova, tá? Porque eu não vou cobrar demonstração, eu não vou cobrar conceito, né? Eu já comentei isso antes, não vou cobrar nenhuma dessas duas coisas. Mas, qual o conteúdo que eu vou cobrar, né? Então a gente vai ter que aprender algumas coisas que são bem importantes para continuar fazendo as contas na segunda e terceira prova. Então, eu já montei esse modelo de prova com 10 questões para ser um objetivo mesmo, tá? E aí, se você olhar lá, na essência, você tem duas coisas que você tem que fazer, que é inverter matriz e resolver sistema, né? E, no fundo, quando você vai resolver um sistema e quando você vai inverter a matriz, você faz o mesmo processo que é o escalonamento, que é a eliminação gaussiana, eliminação de Gauss-Jordan, né? Então, essencialmente, é uma coisa só que você tem que aprender, que é escalonar, que é fazer a eliminação gaussiana, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das operações de matrizes e o que é a matriz inversa. Vou explicar um pouquinho isso, tá? Eu vou abrir aqui também o modelo de prova. Deixa eu ir aqui no site que já está mais direcionado. 2022, o modelo é esse E1, que é vai ser uma avaliação, né? Mas por enquanto está como modelo ali. Então eu vou abrir aqui a chave e já tem tudo aqui resolvido. Eu vou pegar, na verdade, a prova, que é mais fácil de eu me orientar. Então a gente tem ali um sistema para resolver, uma interpolação, que também vai cair no sistema, um sistema vetorial, que é escalonamento, tem essa questão da criptografia, que envolve matriz inversa, o 6 é para calcular a inversa, que eu nem cobrava, né, porque já estava cobrado na outra questão, mas aí montei a questão assim. Outra interpolação, mas não polinomial. E aí resume-se a escalonar, resolver o sistema. Questão 8. Questão 8 é de matrizes, aí envolve o produto de matrizes, né? Então vou falar um pouquinho sobre essa 8 aí também. Essa é interessante, o produto, escrever a matriz com produto de matrizes elementares, então é multiplicação de matriz, mas está relacionado com resolver o sistema. E por fim achar vamos ver como é que eu vejo essa questão aí. Calcule um vetor, alguns vetores que fazem com que o sistema seja possível. Tá. Mais para frente a gente vai ver uma outra interpretação desse mesmo problema, mas agora a gente vai escalonar e eliminar os problemas. Tá bom, depois eu volto a falar dessa daí. Bom, então vamos para o básico aqui, que são as operações de matrizes. Então tá. Então já no primeiro vídeo ali eu falo um pouco de definição de matrizes e eu acho que ficou um vídeo para trás, não sei, que fala da definição mais precisamente. Mas o que importa é que você já tem uma noção de matriz e aí vocês vão aprender a fazer as operações com as matrizes, né? Então, a primeira operação é a operação de soma de matrizes. Bom, aí então normalmente você faz um número, né? Vamos colocar um número diferente aqui. 2 mais 3
Sim. Ok. Então você faz a operação com números e aí usa o sinalzinho de mais. E agora a gente vai fazer uma operação com outro objeto, que é matriz. Então, vou pegar, por exemplo, matriz 2 por 2. E vou somar. Então aí a primeira novidade que tem aí é que o símbolo de soma é na verdade um símbolo diferente, né? Então eu não estou usando o mesmo símbolo, eu estou usando um símbolo diferente. Então isso aí já é uma coisa um pouquinho diferente. É só porque você está somando objetos diferentes, então você está falando de uma operação diferente, mas a gente usa o mesmo símbolo para as duas operações. Em computação você faz bastante isso, né? Você tem as linguagens de programação, quando você soma um objeto, soma dois objetos de uma natureza, ele vai interpretar aquilo como soma daquela natureza lá. Se você soma, por exemplo, string, soma duas strings, aí ele vai concatenar as strings. Se você soma matrizes, por exemplo, no MATLAB ou no Scilab, você tem uma soma de matrizes. Se você soma números, você tem uma soma de números. Ele entende os sinais, né? Ele entende os sinais como sendo sinais de soma daqueles objetos específicos, né? Bom, então como que é essa soma? Então a gente pode, no final das contas, a gente pode usar, eu uso por um tempo esse símbolo aí, né? Mas a gente pode usar um símbolo normal de soma normal, é o que eu estou dizendo. A gente está fazendo um tipo de soma que é de objetos diferentes, mas é uma coisa que é bem parecida com a soma, né? Tem as mesmas propriedades da soma, então, enfim. Bom, aí, como é que soma? Soma do jeito que você já deve ter visto no ensino médio, já deve ter somado alguma matriz em algum lugar, né? Então você soma os números correspondentes, ó, 1 e 4, aí você soma. Então vou escrever aqui, ó, 1 mais 4, menos 1 mais 5, menos 1 mais 5, aqui 2 somado com 3, 2 mais 3 e 3 mais 7. E aí faz a conta, né? Soma, aqui deu 4, aqui vai dar 5 e aqui 10. Então é isso, é bem simples. Então aí não tem nada de mistério, tá vendo? Mais pra frente do vídeo eu vou falar que é da definição, do domínio, do contradomínio. Só que essas características dessas operações, elas poderiam ser mais cobradas quando eu estivesse trabalhando com demonstrações, né? Então aí quando dou o semestre presencial eu cobro mais demonstrações e aí eu preciso dessas coisas, né? Eu recomendo vocês assistirem lá. Só não desesperar por não estar entendendo tudo, né? Mas eu acho que dá para entender também. Então o que eu queria falar é isso, é bem simples, não é apesar dos vídeos lá terem partes que a gente acaba avançando um pouco mais, mas é uma coisa bem simples. Então, intuitivamente, uma coisa que é bem importante é o domínio dessas duas matrizes, né? Essas duas aqui são 2 por 2. Eu não consigo, por exemplo, com essa operação, a gente não está contemplando essa situação aqui, ó. Eu tenho dimensões diferentes. Essa matriz aqui é 2 por 2. E essa matriz aqui é 2 linhas com 3 colunas. Eu não somo esses objetos. Você poderia pensar em fazer uma operação de soma de matrizes assim, completar com zeros, por exemplo, e somar, né? Mas não é isso que a gente está fazendo. A gente está somando matrizes com mesma dimensão. Pode ser qualquer dimensão, mas tem que ser iguais para somar. Tá ok? Então a soma de matrizes é bem tranquilo, né? Até os problemas envolvidos com a soma devem ser bem fáceis de resolver também, porque é bem linear. Bom, a outra operação, a segunda operação,
A segunda operação, ela é a operação de multiplicar por um número. Então vamos lá. Então com números você tem 2 vezes 3, ou você escreve assim, ou você escreve assim, né? E se fossem letras, você ia escrever A vezes B, ou A vezes B, ou ainda você iria escrever AB, né? Que é multiplicação também. Multiplicar um número por uma matriz, por exemplo, multiplicar 2 vezes a matriz, menos 1, 3, 1 e 2. Multiplicar um número 2 vezes a matriz, a gente vai usar sempre esse pontinho, ou a gente usa o pontinho ou não usa nada. Então, meio que evitar de usar esse produto aqui, porque tem um outro produto de vetores, que é o produto vetorial. U vezes V, você tem um produto U vezes V, que é um produto interno, que vocês vão ver mais para frente, que também a gente usa esse símbolo aqui, U interno V, eu uso mais esse, eu não uso esse. Mas aí tem um produto, que é o produto vetorial, que você usa esse símbolo aí. Então vamos usar mais o pontinho, que faz menos confusão, eu acho. Então, como é que você faz para multiplicar a matriz vezes o número? Você vai multiplicar as entradas pelo número. Então, vai ficar o 2 multiplicando a entrada menos 1, vai ficar o 2 multiplicando o 3, vai ficar o 2 multiplicando 1 e o 2 multiplicando 2. E aí você faz a conta como nós fizemos com a soma. Então, ficou menos 2, 6, 2 e 4. Então, é bem tranquilo também para multiplicar a matriz por um número. O que vem de detalhe aí depois, que fica um pouquinho mais difícil de entender, é a dimensão da matriz. A gente começou com a matriz 2 por 2, então a matriz inicial era 2 por 2. E a final também é 2 por 2. Então você começa com uma matriz e um número e acaba com uma matriz com o mesmo tamanho. Tá? Então esses detalhes aí são importantes. São importantes quando você vai falar, por exemplo, de igualdades que acontecem com matrizes. Ou, por exemplo, se você somar 1 mais 2 e mais 3, dá a mesma coisa que você somar 1 mais 2 mais 3. Essa é uma propriedade que é associatividade. Se você estiver multiplicando matrizes, por exemplo, você tem um tipo de associatividade. Você multiplica 2 vezes a matriz A, eu vou colocar, deixa 2 mesmo. 2 vezes A vezes B, isso é a mesma coisa que A vezes 2B, e também ainda dá igual a 2 vezes A vezes B. Então, a associatividade, aqui além de associar, o elemento está mudando de lugar. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa troca de ordem aqui. Ok. Então, quando a gente vai tentar provar essas coisas, você precisa ficar um pouco atento se tem matrizes que você não consegue fazer as operações, né? Por causa das dimensões. Então, você tem que ficar um pouco atento, porque você tem, de um lado você tem uma expressão, do outro você tem outra expressão. Então, primeiro, para começo de conversa, dá para calcular essas expressões, e depois, em segundo lugar, vai dar o mesmo valor? Então, esse aqui é o ponto aí. Nos vídeos eu falo mais, né, sobre isso, né? Mas, novamente lembrando, o enfoque não vai ser essas demonstrações, né? A gente vai focar mais em fazer as contas, porque ou eu faria prova oral, ou não faz sentido cobrar esses resultados, porque é fácil de copiar. Então,
preferi não cobrar. Então tá bom. Então multiplicação por número. Né? Depois vocês vão ver lá assim, ó, lambda vezes A, uma variável vezes A, né? Vezes B. Ok, então essas duas operações, né? Somar e multiplicar por um número. Essas duas operações, elas são a inspiração para você definir essas operações são essas operações aqui, ó. Você tem, por exemplo, um vetor aqui e tem um vetor aqui. Então, como é que eu somo dois vetores, U e V? Né? A gente fez uma soma diferente ali hoje, foi A mais B, né? Somamos as duas matrizes. Como é que eu somo dois vetores? Aí tem uma regrinha do desenho que é você fazer o paralelogramo aqui. Ser paralelo direitinho, né? Então o que você está fazendo aqui, aí você liga esses dois aqui. Você liga esse ponto aqui e aí você tem a soma. Esse cara aqui é o U mais V. Mas, na verdade, o que você está fazendo é assim, você tem o V, aí você tem o U aqui. Ao invés de você manter o U aqui, você desloca ele para cá, então ele vem para cá, e aí U mais V. Então U mais V é a escrita aí, coloca o vetor continuando o outro, e você tem U mais V. U mais V. Só que na hora que você faz as contas, você vai para a geometria analítica, essas contas dizem que você soma assim, ó. Se U é x, y e V é AB, então a soma de U mais V, eu vou botar uma soma diferente, U mais V, a soma de U mais V é o quê? É a soma das coordenadas. É como se você estivesse somando essas duas matrizes aqui, ó. X, Y, ao invés de colocar parêntese e vírgula, né, coloca a matrizinha. A e B. Tá vendo? É a mesma soma de matriz. Eu vou fazer com parêntese e vírgula. Então isso é x, y somado com AB. E aí como é que você soma esses pares? Vai ficar x mais A, y mais B. É assim que soma. Então a inspiração dessa definição é essa. Quando você define assim, essa operação tem as propriedades da soma de números. E a multiplicação por escalar também é isso. Quando você multiplica um vetor por um número, o que vai dar? Então, você tem lá um vetor, que é a ponta, né, uma direção aqui, uma velocidade numa direção. Então, ela tem uma intensidade que é, tipo, está 20 km por hora. Então, a intensidade, o 20 é esse tamanho. A direção, você está andando a 20 km por hora, mas está indo em alguma direção, né? Sentido e direção. A direção é essa reta aqui e o sentido é para lá. Então, se você tivesse o dobro da velocidade, seria na mesma direção. Então, mesma direção e sentido, né? Só que o tamanho é diferente, é o dobro. Isso aqui é 2 vezes, pelo menos deveria ser, né? Mesmo tamanho. Um pouquinho mais para frente. Bom, então 2V é isso. É você colocar um vetor com tamanho dobrado. E para fazer as contas, na hora de fazer as contas, você conclui que 2V, já que V é AB, vai ser 2A, 2B. Só você fazer um triângulo que dá para concluir isso. Ó. Tamanho. Aqui era o tamanho inicial, né, a metade, ó, está no meio. Esses dois tamanhos são iguais. Então, faz com que esses dois tamanhos sejam iguais e esses dois tamanhos sejam iguais. Opa, aqui são 3. Então, é fácil de provar isso, mas não é o conteúdo dessa disciplina, não. Então,
A inspiração veio daí, né? É só multiplicar as entradas. Então essas duas operações são isso. Aí vem uma terceira operação, que é a multiplicação de matrizes, né? Provavelmente vocês já fizeram multiplicação de matrizes também, né? Provavelmente você já deve ter visto aí alguns exemplos de multiplicação de matrizes. Eu vou fazer um exemplozinho para a gente falar da inversa, né? Introduzir as ideias aí. Bom, então como é que eu multiplico matrizes? Então a gente tem um produto de números, né? A vezes B, deixa eu colocar aqui o 2 e o 3. A gente multiplica 2 vezes 3, isso deu 6. Então só multiplico os dois números. Agora matrizes, né? Como é que eu faço para multiplicar matrizes? Eu vou começar aí com matriz 2 por 2. Eu vou colocar uma matriz assim, ó, x, y, z e w. E igual do exemplo, igual do modelo, ó. No modelo a gente tem uma questão que tem um produto de matrizes aqui. Esse modelo ele tem números, né? Então tá bom, vamos fazer com esses números que estão ali, ó. A questão 8 do modelo. Então, eu estou multiplicando 1, menos 1, 2 e 3. Então, esse modelo aí está me pedindo para poder achar as matrizes desse tipo, que quando multiplica por um lado e pelo outro dá igual. Quer dizer, então já tem uma questão aí, que é o seguinte: eu vou falar sobre o produto de matrizes, mas o produto de matriz ele tem alguns problemas que as outras operações não têm. Então, por exemplo, com números reais, se você fizer 2 mais 3, é a mesma coisa que 3 mais 2. Se você multiplicar 2 vezes 3, aí eu posso fazer 3 vezes 5. 3 mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 3, e se eu não me engano dá 8. E 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3, que dá 15. Agora esse cara aqui, essa propriedade, ela não vale para multiplicação de matrizes, né? Então, ela não vale sempre, às vezes vale, às vezes não vale. Então, se eu multiplicar duas matrizes, A vezes B e B vezes A, nem sempre é igual. Tá? E essa questão ali, já que eu estou falando dessa questão, ela está pedindo exatamente para você dizer quais matrizes têm essa propriedade com essa matriz aqui. Ó. Então, essa matriz é a matriz A e essa aqui é a matriz B. Tá? Então eu quero saber dessa questão, depois eu vou apagar aqui e a gente volta para o problema, que é aprender a multiplicar. Menos 1, 2 e 3. Essa matriz vezes x, y, z e w. Quais são as variáveis x, y, z e w que satisfazem essa igualdade? Ou seja, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Tá? Então é uma coisa que vale para números, né? Já vale para números, qualquer par de números satisfaz isso, mas com matrizes não vale. Então, depois no texto e nas videoaulas tem exemplos em que essa multiplicação falha, essa igualdade falha. Vocês conseguem ver lá. Bom, eu vou voltar aqui, porque era só para explicar por que nós estamos cobrando isso, sendo que isso funciona para números, né? Aqui não funciona. Vocês mesmos conseguem trabalhar aqui e resolver, achar exemplos de matrizes que não satisfazem a igualdade. Tá? Resolve a igualdade e aí você pega um elemento fora disso, e aí vocês têm um exemplo aí. Mas vamos lá então, como é que a gente multiplica matrizes? Eu acredito que vocês já viram
essa operação antes, né? Eu acredito que vocês já viram isso aí antes. Mas você faz assim, ó, você vai pegar... aqui tem um momento em que você tem que memorizar uma ordem, né? Você tem uma quantidade de linhas na matriz e tem uma quantidade de colunas. Nesse caso aqui, a gente está com duas linhas e duas colunas, né? Então é igual aqui também. Eu tenho duas linhas e duas colunas. Então tem uma... A princípio não tem ordem nenhuma, né? Você tem... Quem vem primeiro, linha ou coluna? Não tem motivo para a gente escolher um lado. Pelo menos eu não consigo enxergar um motivo para falar esse lado é melhor que esse, né? Então, só que aí tem uma convenção que a gente vai usar assim. Então, eu vou escolher primeiro a linha e depois a coluna. Então, eu vou pegar aqui a linha dessa matriz e vou multiplicar pela coluna dessa matriz aqui. Mas aí já tem um problema. O que é multiplicar linha por coluna, né? É multiplicar as entradas correspondentes e somar o resultado. Então a multiplicação vai ser, ó, eu vou destacar uma linha aqui para ficar claro, ó, x, y, vezes, aí eu vou pegar a primeira coluna dessa matriz aqui, que é 1, 2, e vou multiplicar. Como é que eu multiplico? Eu multiplico o elemento correspondente, que é x vezes 1, e somo com y vezes 2. Y vezes 2. Se fosse assim, ó, x, y, z multiplicado por 1 e 2, não dá para multiplicar. Você vai multiplicar x vezes 1, x, y vezes 2, 2y. Mas o z não tem com quem multiplicar. Já deixei espaço aqui para colocar um cara aqui, né? Então, se não tiver a mesma quantidade aqui, não dá para multiplicar. Então, a quantidade de colunas na primeira matriz, tá vendo? 1, 2, 3. Tem que ser a mesma quantidade, tem que ser igual à quantidade de linhas na outra matriz. Então, para você conseguir fazer essa operação desse jeito, você precisa que o número de colunas aqui seja igual ao número de linhas aqui. Como aqui, ó, é 2, duas linhas por duas colunas, e aqui é 2 linhas por 2 colunas, vai funcionar porque eu tenho 2 colunas aqui e tenho 2 linhas aqui. Então, esses dois números do meio aqui tem que ser iguais para eu conseguir multiplicar. Bom, aí vai ficar, eu vou colocar um número aqui, z vezes 3 mais 3z. Então, é assim que eu multiplico as colunas. E aí, onde é que eu vou colocar esse resultado aqui? Então, eu vou fazer assim, ó. 1x, x, 2y, 2y. Então, esse cara foi o resultado da linha 1 com a coluna 1. Então, eu vou colocar ele aqui nessa posição, ó, linha 1, coluna 1, que é x mais 2y na linha 1 e coluna 1 dessa nova matriz. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com a segunda coluna. Peguei a linha, multipliquei pela primeira coluna. A primeira linha pela segunda coluna. Então, vamos fazer a continha. Então, vai ficar assim, ó. Primeira linha, que é x e y, multiplicado pela segunda coluna, que é menos 1 e 3. Aí, multiplica, vai dar menos x, e multiplica, dá 3y. E aí, você pegou, então, a primeira linha, manteve a primeira linha e mudou para a segunda coluna. Então, ficou primeira linha, segunda coluna. Então, você coloca ele aqui. Menos x mais 3y. E aí, continua. Então, vou apagar aqui. Agora, a gente vai mudar a linha, tá? Então, eu vou manter as colunas que eu vou fazer com a primeira, vou fazer com a segunda, eu vou mudar a linha. Então, aqui, em vez de x, y, vai ser z, w. Em vez de pegar a primeira linha, eu vou pegar a segunda linha agora. Então, ficou ZW. Ok. Ok. Então, faz a conta, né? Vamos ver como é que fica o resultado disso aqui. Os valores são diferentes. Então, vai ficar z vezes 1, z.
W vezes 2, então ficou Z mais 2W. Z mais 2W. Aí eu peguei linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. Z mais 2W. De novo, faço a conta aqui. Z vezes menos 1, menos Z. W vezes 3, 3W. Então ficou menos Z mais 3W. Pronto. Então eu fiz a multiplicação. Tá vendo? Não é difícil. Bem, acho que é bem tranquilo. Eu estou fazendo com letras ali, que já é o exemplo, né? Com números acho que fica mais simples ainda. Que aí com números você vai fazer as contas efetivamente aqui, vai dar uma matriz com números, né? 1, 2, 3, 4, sei lá, vai dar uma matriz aqui com números. Bom, não é o caso aqui, que a gente não sabe quem é x, y, z e w. A motivação para definir essa operação, por que a gente multiplica matrizes dessa forma? Por que a gente não multiplica direto, né? Que é a multiplicação, o produto direto? X, Y, Z e W vezes 1 menos 1, 2, 3. Pronto. Aqui vai dar x vezes 1, x. X vezes menos, y vezes menos 1, menos y. Z vezes 2, 2z. E w vezes 3, 3w. Eu acho que essa operação está meio que no lugar da soma. Ela, se você for olhar para as propriedades, ela vai ter... Não é bem verdade. Não está no lugar da soma não, porque ela não tem as propriedades da soma. Ela tem alguns problemas, por exemplo, você não tem unicidade. Você não tem unicidade de elemento neutro. Não, você não tem unicidade de inverso. Você não tem unicidade de inverso. Então, normalmente, quando você encontra a inversa de uma matriz, ela é única, né? Mas aqui, para essa operação, você não teria unicidade. Será que é verdade isso? Não, tem alguma operação que falha. Em algum ponto do texto, eu montei um exemplo que falha, esse produto falha em algum ponto que você está querendo encontrar alguma coisa. Bom, enfim, deixa para lá. Agora, tem uns exemplos aí, geralmente o pessoal faz multiplicação. De onde veio a multiplicação? Aí tem uma história lá de uma receita de bolo, que você vai colocar uma quantidade de ingredientes no bolo, uma quantidade no outro, uma quantidade no outro. E aí você quer saber quanto de ingredientes você tem que comprar de cada tipo. Aí o resultado é o produto de matrizes. Eu não sei se veio daí a motivação. Lá mais para frente no texto, a gente define um operador linear assim. Então, esse operador aplicado num vetor vai ser a matriz multiplicada pelo vetor. Então a gente define um operador assim, vamos chamar aqui de TA. Tá? Então, quando você faz composta, TA composta com TB, a matriz desses dois operadores, a matriz desse é A, a matriz desse é B. Só que a matriz da composta, que a gente usa um símbolo assim, é a matriz de um multiplicado pela matriz do outro. Então eu acho que o operador nasceu daí. O produto da matriz nasceu daí. Quando você faz a composta de operadores, a matriz da composta é o produto das duas matrizes. Então aí você vai lá, olha para a matriz da composta e observa que foi feito usando as linhas de uma com as colunas da outra. Eu acho que o produto nasceu daí, tá? Mas ele já tinha um produto aqui, né? Já tinha um produto definido aqui. Então, já tinha o produto já estava definido ali. Então, não pode ser por aí também. Bom, mas
a gente tem mais uma parte desse problema, que é calcular esse produto e calcular o outro produto, né? Que é, esse eu vou fazer mais rápido. Esse é 1 menos 1, 2 e 3. Isso estou multiplicando por x, y, z e w. O que dá isso? Eu vou pegar a linha e multiplicar pela coluna. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes x e menos 1 vezes z. Então é x menos z. 1 vezes y e menos 1 vezes w. Então ficou y menos w. E aqui é 2x mais 3z. E aqui é 2y mais 3w. 2y mais 3w. Pronto. E o problema está pedindo para poder resolver essa questão. Quando é que essa matriz vezes essa é igual a essa multiplicada por essa? Quando é que comuta? Né, a multiplicação com aquela matriz ali? Bom, aí você vai ter que igualar essas duas coisas, ó. Então você vai ter essa igualdade aqui, ó. Para que essas coisas sejam iguais, você vai ter que ter 4 igualdades. Então vai ficar x mais 2y é igual a x menos z. X mais 2y é igual a x menos z. X menos x, na verdade, né? Menos x mais 3z, 3y, 3y é igual estou pegando esse cara aqui, y menos w, então esse cara aqui, z mais 2w é igual 2x mais 3z e finalmente menos z mais 3w é igual a esse cara aqui, que é 2y mais 3w. Bom, aí, agora ficou um pouco assustador aí, eu acho, né? Porque a gente tem um sistema muito grande, com muitas variáveis. Eu só vou trabalhar nele um pouquinho mais aqui, para simplificar um pouco. Ó, aqui o x você vai passar... Então, não vou nem fazer não, porque vai ficar muito simples. Lá na resolução está feito lá, né? Mas... aí você tem uma posição das variáveis, né? O sistema é bem esparso, tem muitos zeros, então não vou fazer não. Bom, a ideia é que você vai jogar as variáveis para lá e deixar zero lá de cá. Então vai dar um sistema. Dá um sistema com zeros do lado direito. Bom, então a operação de matriz são essas operações aí. Agora... tem uma coisa que sai como consequência disso aí, que é a inversa da matriz, né? Então, eu vou falar um pouquinho da inversa e depois eu vou falar um pouquinho de sistemas, para dar uma introdução nessa matéria aí, para vocês já entrarem nos vídeos lá com mais tranquilidade. Então tá, então a gente tem o produto de matrizes. Tem o produto de matrizes e então a gente sabe multiplicar duas matrizes. A gente sabe multiplicar duas matrizes. Então, para falar de inversa, tem uma matriz especial que, quando a gente fala de inversa de números, a gente precisa desse elemento. Olha, quando você multiplica o número 1 vezes 3 dá o próprio 3. Então, o número 1 multiplicado por qualquer coisa
é o próprio elemento, né? Então, esse é um elemento que é o elemento neutro da multiplicação. E aí, quando a gente fala de inverso, então, se eu multiplicar, por exemplo, x vezes 3, vou colocar logo o elemento aqui, vou multiplicar 3 a menos 1, 3 a menos 1 vezes 3. Eu vou usar a notação definitiva lá com matrizes, 3 a menos 1 vezes 3. Então, vamos fazer uma coisa parecida com isso. Ou eu escrevo o 3 a menos 1 é 1 sobre 3, né? Ou eu faço isso, que eu vou fazer a conta aqui, vezes 3, e aí você simplifica, e aí isso dá o 1. Né? Então, isso dá o elemento neutro da multiplicação. Então, esse cara é o inverso desse. Então, esse elemento é o inverso desse. Hoje, eu podia usar a regrinha também, que é fazer assim, ó, 3 a menos 1 vezes 3 elevado a 1. A regra é que você soma esses elementos. Então, dá 3 elevado a 0, e aí isso dá 1. Ok, então a gente vai pensar num elemento que faça esse trabalho com as matrizes. Quem é o inverso do 3? É o 3 a menos 1, que é o 1 dividido por 3. Agora, quem é o inverso de uma matriz? Então, para falar de inverso, eu preciso também do elemento neutro. Então, eu vou falar antes do elemento neutro, tá? Então, dá uma ideia do que é o elemento neutro e por que ele é o elemento neutro. Então, a matriz que é neutra na multiplicação é essa matriz aqui, ó. A gente vai chamar de identidade, e aí é essa matriz aqui, 1, 0, 0, 1. É a matriz que tem 1 na diagonal, e o resto é tudo 0. Então, por que essa matriz é neutra na multiplicação, né? Então, pega aí 1, 0, 0, 1. Quando você multiplica por uma matriz A, B, C, D, qual o resultado? Você vai pegar a linha 1 e multiplicar pela coluna. Então, vai ficar 1 vezes A mais 0 da linha 1, né? 0 vezes C. Então, peguei a linha 1, 0 e multipliquei pela coluna AC. Mesma coisa com a segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes B, 1 vezes B, mais 0 vezes D. E aí, na outra linha, vai ficar 0 vezes A, mais 1. Tá vendo? Pegou a linha 0, 1. Aí, multiplica 0 vezes A e 1 vezes C. 1 vezes C, 0 vezes B e 1 vezes D. 0 vezes B, 1 vezes D. Pronto. Aí faz a conta, olha. Então, tem uma coisa aqui que vai cortar. Isso vai ser 0, isso vai ser... Cortar não, vai ser 0 o resultado. Isso vai ser 0, isso vai ser 0, isso vai ser 0. Então, isso vai desaparecer. Então, vai ficar 1 vezes A, 1 vezes B, B. 1 vezes C, C. E 1 vezes D também é D. Então, essa matriz, ela tem essa propriedade. Quando multiplica por A, vai ser a própria matriz A. Então, essa matriz aqui, ela tem a propriedade. Identidade, que é a matriz, vezes A, é a própria matriz A. É o mesmo trabalho do número 1. 1 vezes A, 1 vezes A é igual a A. Então, ela é o elemento neutro da multiplicação. Então, para definir a inversa, eu vou usar essa matriz. Ok. Então, o que é a inversa, né? A inversa, então, dada a matriz A, o que é a inversa? A inversa é uma matriz que, quando eu multiplico A, dá o elemento neutro do produto. Tá? Essa matriz não existe sempre. Então, vou começar a pensar, por exemplo, com números, né? 1 sobre 3 vezes 3 dá 1. 1 sobre 2 vezes 2 dá 1. Mas
tem um número que você não consegue dividir para achar o inverso dele, que é o zero. 1 dividido por 0 vezes 0 daria 1 se eu pudesse fazer essa conta aqui, né? Só que eu não consigo fazer essa conta. O que é... Vamos pensar melhor. É assim, ó. X vezes 0 vai dar 1. Não precisa ter essa escrita, né? Talvez pudesse vir de um outro lugar. X vezes 0 dá 1. Qual o número que multiplicado por 0 vai dar 1? Não tem nenhum, porque o 0, quando você multiplica por 0, dá 0. Então, esse produto dá 0. 0 é igual a 1? Não, não é. Então, não tem nenhum número que multiplicado por 0 que vai dar 1. Então, não tem esse inverso. Só o 0 que não tem esse inverso, né? Mas com matrizes não é assim. Com matrizes, você pode ter matrizes que, diferente da matriz do Euler, que não é inversível. Tá? Então, existem essas matrizes. A gente vai estudar isso. Então, o que a inversa satisfaz? A inversa é uma matriz que tem que satisfazer duas coisas. Ó. Ela tem que satisfazer B vezes A